Boa noite a todos. Depois de um rápido convite da Marli, informando que o palestrante não viria, eu aceitei o convite. Confesso que relutei no início. Como todo bom ser humano, se possível, postergar um pouquinho por causa do esforço, né? Mas é sempre uma alegria. Eu quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. A gente sempre fala que aumenta muito a responsabilidade de estar aqui, porque a gente fala e o primeiro a ouvir somos nós, né? Então, que a gente possa abordar esse trabalho de hoje, e eu não diria ser uma palestra, mas como nós estamos em família, podemos falar que nós vamos fazer um estudo. Eu achei bem prudente e oportuno esse assunto, a lei do trabalho. É uma das leis que Kardec trata no livro dos Espíritos, uma obra maravilhosa. Ele começa na parte terceira, então o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte do livro dos Espíritos trata das causas primárias. Depois, na parte segunda, ele trata do mundo dos espíritos. Na parte terceira, das leis morais. E dentro das leis morais, uma delas é a lei do trabalho. E na parte quarta, das esperanças e consolações. Então é um livro maravilhoso. É a primeira obra que Kardec escreveu, inspirado pelos espíritos de verdade, dentro daquela metodologia que ele utilizou, científica, da concordância universal. Ele enviava as perguntas para as mais diversas regiões do mundo e as respostas vinham para ele através de cartas. E aí, quando as respostas tinham uma convergência universal, ele tinha como verdade. E depois, claro, ainda teve a avaliação e a revisão da equipe, né, da equipe, uma pleia de espíritos de alta envergadura que ajudou na correção desse material. Então hoje nós podemos ter assim, como uma obra que nos orienta a respeito da vida, não só a que nós estamos vivendo, mas de todas as dúvidas, de todas as necessidades que nós, espíritos, vivendo uma experiência humana, temos necessidade. Ali estão todas as perguntas e respostas necessárias para o nosso esclarecimento. E não podia deixar de comentar. Estamos encerrando aí a parte do carnaval. Muitos tratam que o nosso ano comercial só inicia depois do carnaval, né? Então, início de ano, festas, comemorações, muita gente de férias. Então, realmente o nosso ano começa depois do carnaval. Para muitos, né? Mas é isso que me levou a falar, poxa vida, será que realmente a gente entendeu essa questão do trabalho, da necessidade do nosso comprometimento em relação não ao trabalho, somente ao trabalho que nos provê a parte material, mas o trabalho na questão da produtividade, do ser humano, do espírito encarnado produzindo. E é isso que a gente vai abordar. Essas leis morais, então, Kardec trata delas como sendo das leis divinas, e depois a gente vai, na continuidade, a gente vai vendo. Mas
também analisando o contexto que nós estamos vivendo, e eu acho que já é do conhecimento de todos, essa tragédia que aconteceu no litoral paulista, que desbarrancou mais uma vez, veio morro, veio madeira, veio floresta, casa, carro, veio tudo para baixo. E acabou vitimando lá uma porção grande de pessoas, destruindo uma parte lá da cidade. Tem uma parte que está isolada, o pessoal não consegue chegar. E aí a gente, né, como espírita, eu sempre procuro analisar o Silvio sempre falava assim, a gente precisa olhar os eventos, as coisas que nos chegam com o olhar de um espírito, não somente de um humano. Isso é muito difícil. Quando você olha uma tragédia e onde você vê que envolve sofrimento humano, envolve pessoas passando por grandes dificuldades, poderia até ser parente da gente, poderia ter vínculos. É difícil você não se perguntar, né? Mas por que isso? Por que essas situações acontecem? E é bacana porque a parte espiritual, vamos dizer assim, a parte divina, nunca nos deixou desamparados. A gente sempre teve orientações vindas da divindade, seja ele o meu Deus ou o seu Deus, orientando o ser para que ou não sofresse tanto, ou encontrasse um pouco mais fácil a questão da felicidade relativa, já que a própria doutrina nos diz que nós não nos cabe a felicidade ela integral, mas nos cabe ela relativa, a felicidade relativa. E por que alguns sofrem tantos, algumas pessoas estão envolvidas? São vários os motivos. Mas essas leis morais, elas nos ajudam a entender o processo que nós estamos envolvidos e vivenciando. Então, Kardec, depois de autorizado essa divisão, porque da mesma forma que Moisés trouxe os 10 mandamentos, e é disso que eu estava falando agora, as orientações espirituais divinas, para que a gente possa seguir bem mais assertivos a nossa conduta, depois veio Jesus, mas Moisés trouxe 10, Jesus trouxe 2, afirmando e reafirmando os 10 mandamentos. Mas ele se calcou no primeiro e no segundo mandamento, onde ele falava que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e a nós mesmos, né? E ao próximo como nós nos amamos. Então, dentro disso estão inseridos várias outras leis que se subdividem, várias outras dicas que Jesus nos deu, dizendo o seguinte: se você não quer sofrer, se você quer se melhorar, se você quer evoluir verdadeiramente, siga essas dicas que eu estou te dando. Não precisa muito. Só não faça para o outro o que você não quer para você. Ou melhor, só faça para o outro o que você gostaria que fosse feito para ti. Nisso a gente já entende lei de causas e efeitos, lei de plantio e de colheita, lei de atração, de vibração. Tudo isso está inserido. Quando nós vamos desdobrando essas leis, nós vamos entendendo o propósito de que Jesus trouxe em apenas 2 colocações, 2 dicas preciosas para nós. E próprio Kardec e os Espíritos dizem que quando nós infringimos as leis divinas, é que nós sofremos as penalidades. Então nós não somos marginalizados, nós não somos culpados,
nós não somos julgados por Deus, não. Nós só colhemos as consequências das decisões que nós tomamos ao longo das nossas existências. E para isso, uma das bases da crença espírita são as reencarnações. Porque a gente fala assim, meu Deus, mas essa vida, eu só fiz o bem, eu só me dediquei para o bem, eu só fiz coisas boas, eu não magoei ninguém, eu não machuquei ninguém, eu não maltratei ninguém, por que eu sofro tanto? Por que isso comigo? Por que um câncer? Por que uma perda familiar próxima? Por que uma falta muitas vezes de trabalho? Para que a gente possa compreender de forma ampla, nós precisamos olhar as nossas existências pretéritas com um olhar espiritual. Se acreditamos que nós reencarnamos, nós já vivemos sucessivas experiências. E tudo que nós escolhemos e praticamos nessas vivências, elas se registraram. E aí muitas vezes nós infringimos essas leis divinas. Essas leis que sempre existiram e que nem sempre nós conseguimos entendê-las e muitas vezes cumpri-las, ou por comodismo, ou por conveniência, ou por até uma própria tendência latente dentro de nós, onde sentimentos lutam contrários a esses tipos de orientação. Quando Jesus fala em perdoar, muitas vezes a gente escuta assim, ah não, mas fulano de tal eu não vou perdoar. Estaria eu ali infringindo uma lei divina? Estaria eu ali deixando o meu orgulho se sobressair perante uma experiência, uma ferramenta que poderia me possibilitar a minha memória, a minha melhora, a minha evolução? Mas é tão forte em mim essa tendência, é tão forte em mim esse sentimento, que eu não consigo, ou eu não quero vencê-lo. Então eu dou vazão e mantenho a mágoa, mantenho a ofensa que eu carrego comigo. Então é interessante a gente ler e estudar o Livro dos Espíritos e as 5 obras escritas por Kardec, porque todas elas tratam exatamente disso, de todos os assuntos que são inerentes às nossas experiências, aos nossos sentimentos, às nossas vivências. Eu não consigo entender por que a minha relação com fulano é tão conturbada. Mas quando eu mergulho para dentro da relação do casal, da casa, eu percebo que a gente vê nitidamente aonde estão os pontos. Se um conseguisse abrir um pouquinho mão, o outro flexibilizar um pouquinho, um passar por cima de alguma coisinha que está ali machucando, o relacionamento ia se harmonizando mais fácil. Mas não, eu prefiro ficar no meu ponto. Ah não, ele que tome a primeira atitude. Então comportamentos assim, a gente, sem a gente perceber muitas vezes, a gente infringe essas leis. E infringindo essas leis, não tem como fugir. Não são como as leis humanas, que a gente pode até, o guarda não viu, deu uma conversadinha com o guarda, não multou, conseguiu escapar. Furou o sinal, andou na contramão, podou onde não podia, andou acima da velocidade. Quando se trata das questões divinas, não tem arrego. Porque é nós conosco mesmo.
Não se trata do guardinha lá na esquina com aquele negócio lá da velocidade na mão. Falou, você que foi pego aqui a 120 por hora. Não. É a minha consciência registrando que mesmo contrariando as leis, eu infringi. Eu infringi, porque as leis estão na nossa consciência. Isso a gente já traz em nós, é inato no ser humano. Quando nós adquirimos a capacidade e nos tornamos espíritos, nós já temos o livre-arbítrio. E nesse processo também já está, quando Deus nos criou, já está ali as leis divinas. Que elas podem ser diferentes, para mundos diferentes, mas elas mantêm sempre uma mesma linha. Porque o Kardec pergunta para os espíritos, tá bom, mas essas leis aqui para a Terra, para outros mundos elas são iguais? Eles dizem o seguinte, que o conteúdo básico ele é o mesmo. Pode mudar algumas questões características às questões peculiares de cada mundo, mas a base moral é sempre a mesma. E ele sempre vai tratar dessas questões divinas dentro da moralidade. Então, quando nós falamos que nós queremos ser felizes, nós buscamos a felicidade, nós precisamos entender o seguinte: eu preciso cumprir as leis divinas. Se eu cumprir as leis divinas, eu vou ser feliz. Eu vou ser uma pessoa elevada moralmente. Eu não vou fazer nada contrário ao que o divino nos orienta e nos coloca como orientação. Então, na parte terceira do Livro dos Espíritos, o Kardec trata então das leis morais. No capítulo 1, da lei divina ou natural. Depois vem a lei de adoração, que são, e a lei do trabalho, que a gente vai acabar dando um pouco mais de ênfase para a questão da lei do trabalho. A lei de adoração e a lei do trabalho, elas são as duas primeiras leis tratadas por Kardec. Isso também não é o acaso. Da mesma forma que Kardec coloca todo o material à disposição das perguntas, da forma com que ele trata e coloca o desdobramento dessas questões, ele trata primeiro das duas leis que são compromissos, são os nossos compromissos, nossos deveres para com Deus, certo? É a parte divina. Depois tem mais 3 leis: a lei da reprodução, a lei da conservação e a lei da destruição. Esses seriam os nossos compromissos para conosco mesmo. Então, as duas primeiras leis são os nossos compromissos com Deus. As 3 próximas leis tratam dos compromissos que nós temos conosco. E as 1, 2, 3, 4, 5, as 6 últimas leis que ele trata aqui, que são 10 no total, são compromissos para com os nossos irmãos, para com os outros. Então, veja como é que é. O que é o mais importante? Que a gente sempre fala. A experiência espiritual de uma reencarnação, ela é convivência em comunidade, porém ela é uma viagem solitária, porque é você com você mesmo. Você tem toda uma colaboração de outras pessoas, de outros personagens convivendo com você, te auxiliando nas suas experiências, mas é uma viagem que trata de você para com você mesmo. Por isso que ela é divina, ela é com Deus. Então, a lei de adoração, o que é a adoração? Basicamente seriam nós nos comunicando com o divino. Lei de adoração, no momento que nós fazemos uma prece, no momento que nós fazemos uma oração, nós estamos
praticando a lei de adoração. E isso nos aproxima de Deus. Quando nós adoramos Deus, e não é a adoração daquela fanática, é uma adoração que nos aproxima de Deus, e ela é do nível sentimental, ela é daquela oração, não precisa orações extremamente elaboradas. Muitas vezes olá, meu Deus, estou aqui, vale mais do que 300 palavras rebuscadas. Então ele trata disso. A gente não vai entrar nesses detalhes, eu estou só dando uma pincelada. Então não é como você faz bonito uma oração, uma prece, mas é a sinceridade, é aquela prece que vem do coração e que é extremamente verdadeira. Aquele processo, aquela atitude, aquele hábito te aproxima de Deus. E depois a gente vai falar da lei do trabalho. Mas eu acabei pegando eu não falei das leis complementares. Então, as leis que são os compromissos conosco: lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. Eu achei uma lei meio pesada, né? Como é que pode ter uma lei para destruir? A gente pode até comentar um pouquinho sobre isso. E a lei de sociedade, que é uma lei muito interessante, que é a lei que trata da nossa convivência em comunidade. Depois disso, vem as leis que são os compromissos com os nossos irmãos. Então seriam a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei da justiça, de amor e de caridade, e da perfeição moral. Essas leis são as 10 leis morais que Kardec trata na terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu vou ler um pouquinho aqui algumas perguntas e respostas para a gente clarear um pouco. O que se deve entender por lei natural? Pergunta de Kardec para os Espíritos. E eles respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e só é infeliz quando dela se afasta. Então, esses espíritos que se propuseram a ajudar Kardec, que são de alta envergadura, alta moral, estão dizendo para nós, confirmando o que a gente já tinha ouvido lá atrás, começando por Moisés e depois Jesus. E aí ele pergunta assim: é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Então pode passar o tempo que for, ela não vai mudar. Você vê que de Moisés para Jesus e de Jesus para nós, quantos 1000 anos já vai, né? E ela continua na mesma linha. Ela continua nos relembrando que nós não devemos matar, que a gente não deve roubar, que a gente não deve cobiçar, né? Que tudo que a gente faz para o outro, a gente acaba recebendo de volta. Aí ele pergunta assim: será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? E aí os Espíritos respondem: Deus não se engana, os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Claro que o que era lei humana no tempo de Moisés, hoje ela deve ser diferente. O tempo, a humanidade vai evoluindo, e na medida que o homem evolui, as leis humanas também devem evoluir. Mas
a base vai ser sempre a lei espiritual, a lei divina, que essa nunca vai mudar. Uma pergunta interessante sobre o conhecimento. Tá bom, mas e aí? Nós não somos iguais, nós somos bem diferentes. Intelectualmente, nós temos países diferentes, de línguas diferentes, de culturas diferentes. E ele pergunta assim aos espíritos: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer a sua lei? Mesmo com todas essas diferenças, Deus facultou, deu a possibilidade para os homens buscarem essa lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Olha que legal isso. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Então, quem é que consegue entender e aceitar as leis divinas? Os homens de bem. Se o homem não é de bem, se ele ainda tem tendências do mal em si, ele não vai conseguir entender as leis divinas. E pior, ele não vai nem procurar as leis divinas. Quando nós nos propomos a estar aqui buscando conhecimento dentro de uma doutrina que é esclarecedora e é consoladora, é porque algo dentro de nós, isso está inato em nós, está nos dizendo o seguinte: vai buscar as leis divinas, vamos entendê-las melhor e vamos aprender aonde é que nós precisamos mudar, nos melhorar. Por isso que nós estamos aqui sentados numa sala, trocando informações, porque nós estamos buscando essas leis divinas. Diferente de outras pessoas, e não vamos julgar ninguém, mas que ainda não estão nesse patamar, ou que até se comprazem com o mal, com não só não fazer o bem, mas tem prazer em fazer o mal para outras pessoas. Então essas pessoas vão levar um tempo ainda para conseguir chegar nisso, mas vão chegar. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. E Kardec faz um comentário: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bom, bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimato, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que delas tenha dependido os se instruírem? Então, Kardec, ele arremata, ele falou: pode ficar tranquilo, não se preocupe com aquelas pessoas que ainda não estão em busca desse conhecimento, dessas leis, de entender o que são essas leis, para que não sofras novamente. Onde é que eu errei? Por que eu errei? Porque muitas vezes a gente erra sem querer. Muitas vezes a gente infringe essa lei e não percebe. Muitas vezes a gente magoa e não percebe. Vamos imaginar há, 100 anos atrás, mais, 150 anos atrás, um duelo. Era uma coisa normal, né? A pessoa se sentia ofendida, desafiava o outro para um duelo, ia lá e se resolvia na espada, ou no tiro, sei lá. Para a época era uma coisa estabelecida normal. As leis previam isso. Mas para as leis divinas, vai saber quantos duelos a gente já não fez, gente. Vai saber quanta terra já não grilou. Vai saber quantas pessoas a gente já não ofendeu, né? Então que o esquecimento fique no esquecimento, mas que a gente tenha a tranquilidade de entender: bom, se eu estou passando,
é para o meu melhor. Eu vou melhorar. Então, quando a gente traz para uma realidade, como a gente levantou aqui das catástrofes, que eu me lembro, todo janeiro e fevereiro a gente passa por isso, né? Ou é enchente de um lado, ou é seca no outro, é desbarrancamento, é rodovia que cai, é terremoto. O mundo está... Por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Diferentemente do que muitos pensam e vivenciam, nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui para evoluir. Porque o objetivo principal das reencarnações é a nossa evolução como ser, como espírito. Muitas vezes, e aí que vem as pegadinhas, né? A nossa própria condição nos coloca numa posição de comodismo, de zona de conforto, de achar que a dor é só dos outros. Mas quando nós menos pensamos, a dor nos pega pelo calcanhar. Quando nós menos pensamos, ela nos bate a porta. E aí, se nós temos uma base de conhecimento, de entendimento, para fazer esse enfrentamento, vivenciar essa experiência, se depurar com isso, tirar o nosso melhor dessa experiência dolorida e sofrida, nós estaremos dentro do caminho da evolução. Caso contrário, a gente tem um outro caminho, que é de ficar reclamando, contestando, achando que Deus está errado, né? Porque comigo, tantas outras. Veja, eu não estou dizendo que eu estou feliz pelo que a gente está vendo no mundo, mas a gente vinha conversando hoje. Nossa posição é muito cômoda muitas vezes. A gente não faz muito mais do que o básico. E aí eu vou entrar só vou ler um negócio aqui de vida contemplativa, que eu achei interessante. Dentro do capítulo da Lei da Adoração, Kardec pergunta assim: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Aquele monge lá do Tibete que se isola e fica longe de tudo e de todos, só orando, a gente acha que ele está evoluindo ou não? Aí então vem a resposta dos espíritos, né? Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também não é que não fazem o bem, e são inúteis. A gente não veio para ser inútil. Não basta a gente não fazer o mal. A gente tem que produzir. Esse é o grande assunto aqui que eu queria tratar hoje com nós aqui. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhes impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Esse Deus pedirá contas, na verdade, não é Deus, né? É nós nos cobrando. Falou, puxa vida, eu fiquei rezando, recolhido dentro da minha casa e só rezando para Deus, só rezando para Deus, só rezando para Deus. Eu fui um inútil. Olha só o perigo, gente. Quando a gente não é esclarecido todas as questões. Porque também nos ensinaram a fazer isso, né? Não pode fazer lá, reza 10 terços, que
tudo vai melhorar. Mas se nós não fizermos, a oração nos aproxima de Deus, a prece nos aproxima de Deus, lei de adoração. Mas existe a lei do trabalho que nos pede para sermos úteis. Porque a lei de sociedade diz que nós precisamos conviver e nos ajudarmos uns aos outros. E que o mais forte ajuda o mais fraco. E assim a humanidade evolui. E aí entramos finalmente na lei do trabalho. Necessidades do trabalho. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Kardec pergunta para os espíritos. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. O que eles dizem aqui? Pela nossa necessidade do trabalho, a gente não precisava trabalhar tanto. Mas como a gente quer um carro novo, a gente quer um apartamento, a gente quer trocar o celular, a gente quer ir em tudo quanto é lugar, quer viajar para não sei aonde, a gente vai criando essas necessidades. E a sociedade vai produzindo isso em nós. É ruim isso? Não tanto. Se nós não dedicarmos somente para isso, não é ruim. Ter ambição, ter vontade de crescer, ter, né? Eu quero um pouco mais de conforto, não é problema. Mas quando você só faz isso, ou quando você põe todo o teu potencial só para isso, aí é complicado. Aí vamos ver um pouquinho para frente. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação é útil, toda ocupação útil é trabalho. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação, olha só. Ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, quando nós estamos produzindo, e não só trabalhando naquele trabalho de remuneração profissional, mas quando nós estamos sendo produtivos, nós estamos colocando para a evolução a nossa mente. Nós crescemos, nós nos melhoramos, porque nós nos instigamos a pensar, a raciocinar, a nos intelectualizarmos mais. Quem nunca, durante um trabalho, teve uma ideia e melhorou um pouco a condição? Isso faz com que a pessoa cresça. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então ele quer dizer o seguinte, que não é só um trabalho pesado, um trabalho braçal, mas aquela pessoa que desenvolve também pelo raciocínio, pela inteligência, não é só aquele cara que vai lá e executa, mas o que raciocina e pensa e que cria as coisas também é uma forma de evoluir. Porque muitas vezes a condição espiritual dele, ele veio num corpo frágil. Como era o nome daquele cientista? Anthony Hopkins, né? Steve Hopkins. Ele não era todo deformado e ele era um gênio físico. É um físico. Então, ele não contribuiu com muito para as questões do universo, das leis. Uma pessoa que estava numa cadeira de rodas. A limitação física não diz nada. Não é porque você não tem um corpo fortão, é que você não vai ser produtivo. Você pode produzir. O importante é você encontrar o caminho.
Aí um cara chegou no médico e falou assim: doutor, eu tenho um sério problema. Eu estou triste, estou melancólico, não tenho vontade mais de dar risada, estou infeliz. E começou isso já há algum tempo. Eu achei que podia postergar, podia protelar. E eu trabalhei a vida inteira, trabalhei mesmo, doutor. Formei meus filhos, todos eles estão bem encaminhados na vida. Há pouco tempo eu consegui me aposentar, minha esposa também é aposentada. Eu tinha tudo para que a minha vida fosse, eu tinha um planejamento perfeito. Eu ia me aposentar e ia começar a viajar. Nossa, nós íamos ser muito felizes. E eu confesso, doutor, hoje eu tenho vontade de morrer. Eu estou pensando, inclusive, em me suicidar. Não são poucos os casos que a gente está tendo hoje de depressão nesse sentido. Não é a satisfação e realização do trabalho profissional que torna o ser feliz. Ele relata de um vazio que ele sente, que ele não sabe de onde vem e o porquê vem, mas é um vazio muito grande que ele não consegue explicar, e que aquilo toma toda a energia dele. Não estou aqui diagnosticando, mas nós sabemos por experiência que muitas pessoas, muito bem financeiramente, se frustraram pelo sentimento. Não encontraram a felicidade que queriam e que achavam que iam encontrar na realização material. Porque quando nós entendemos a lei do trabalho, e ele é claro quando ele trata do seguinte: existe um limite do trabalho. Você não precisa trabalhar que nem um maluco. Você não precisa se arrebentar. O limite é as tuas condições, as tuas energias, o teu corpo físico, a tua mente. Então, Kardec não diz em nenhum momento você tem que trabalhar 18 horas por dia. Não. Você tem que ser útil. Você tem que ser produtivo. Você não pode cair nessa armadilha do comodismo. Achar que você já fez uma parte do trajeto que já está bom, que já está pronto. Nós respondemos até o último sopro de fluido vital pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós poderíamos assim abordar inúmeras outras versões dessa questão, mas eu vou deixar aqui uma pergunta: como eu estou tratando a minha produtividade? Não que eu estou trabalhando, é diferente. Quanto eu estou sendo produtivo? E entenda a produtividade a parte não somente do esforço físico, não somente do trabalho físico, mas muitas vezes de um abraço, de uma palavra amiga, de alguém que, numa condição de necessidade, que você viu, que você está vivenciando e que você pode ajudar, você pode fazer a diferença. Eu não estou falando só de doar, eu estou falando de se doar, de se entregar, de entender o teu papel no contexto espiritual da humanidade que nós estamos vivenciando nesse momento. Sugiro que leiam do Livro dos Espíritos as leis, todas elas, mas dediquem um pouquinho de tempo para as leis, a lei do trabalho, para entender o quão é importante você estar ativo,
O quão importante você fazer a diferença no contexto onde você está. E não é mandar onde você está. É contribuir. O que eu posso fazer para tornar esse ambiente que eu vivo e convivo melhor? Seja ele dentro da sua casa, seja ele no seu trabalho, seja ele na sua igreja, seja ele no restaurante onde você frequenta. Nós estamos produzindo, nós estamos trabalhando ou com perspectivas de trabalho o tempo todo. Porque não adianta achar que nós vamos ficar rezando em casa ou assistindo palestra e indo para casa e volta na terça e assiste palestra e volta na quinta e toma passe. Isso é bom, mas não atende à lei do trabalho. O que a gente precisa? Precisa fazer um pouco mais. Precisa sair da tua zona de conforto, tua zona de domínio e se expor um pouco mais. Como eu fiz hoje. Eu podia só dizer para a Margarida, não vou conseguir, não tive tempo. Mas dá para fazer. E é isso que o Kardec nos alerta. Porque depois não adianta dizer assim, mas eu não sabia. Sim, nós já sabemos que nós temos que produzir. E eu convido a todos que depois da reflexão a gente tem conhecimento, absorve, digere e depois toma uma atitude. Porque senão não aprendemos a lição. O que eu estou fazendo para me tornar mais produtivo? Para mim poder conseguir chegar ao final da minha existência e dizer assim, eu fiz o meu melhor. Era Francisco de Assis, que ao final do dia, ele analisava o que ele tinha feito. Santo Agostinho, que analisava e fazia ele se perguntava, né, o que ele tinha feito, o que ele poderia, se ele magoou alguém ou não. Que a gente possa, dentro desse... Tem espírito querendo entrar aí? Murilo, deixa ele entrar. Ele corre. Não, Murilo, nós adotamos. Que lindo. Que a gente possa refletir sobre isso. Que a gente possa levar para dentro dos nossos corações. E que a gente possa encontrar, né, algo a mais. Só para terminar, eu na última questão dessa parte, da terceira parte, o Kardec faz uma pergunta, né? Qual o meio prático mais eficiente que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lhe disse: conhece-te a ti mesmo. É isso que eu sugiro que todos nós façamos, que a gente dedique um tempo para nos conhecermos melhor, nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? Nossas tendências, nossos porquês. Se eu sou uma pessoa comprometida, compromissada, se eu sou uma pessoa um pouco mais, vamos dizer assim, na minha, temos o direito de fazermos o que nós quisermos, mas a gente precisa lembrar que a gente, depois, a gente acaba colhendo os frutos do nosso plantio. Então que a gente possa fazer bom plantio todos os dias. Assim seja.